Amigas e amigos, como era previsto e eu comentei aqui no vídeo passado, a mídia ignorou completamente o depoimento do Rodrigo Tacla Duran nesta CPI do caso JBS, esse caso rumoroso envolvendo o Grupo Globo e o seu pau-mandado, o ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, né, porque isso é a essência da indústria da delação premiada. Esse termo, indústria da delação premiada, vai se espalhando por aí, mas surgiu por esse que vos fala. Há muito tempo que eu sei que eu venho falando isso aqui, a indústria da maracutaia, as negociatas do Sérgio Moro, desde que começaram a aparecer evidências dessas negociatas, dessa indústria da delação premiada. Eu falo disso aqui há muito tempo, porque eu fui pesquisar quem é esta gente, conheço um por um, sei quem é quem e tenho revelado aqui exatamente quem são, desse contubérnio, desse agrupamento corrompido que eles organizaram, que o Grupo Globo organizou e deu o nome de Operação Lava Jato, exatamente para funcionar como epicentro na condução política do processo golpista, a transferência da dinâmica política, da dinâmica do país, do mundo da política para o submundo da politicagem. Esse Tacla Duran, diz aqui a descrição dele, era um dos operadores de contas secretas dos setores de propinas da Odebrecht. Propinas é um termo criado pelo Grupo Globo, assumido pela Operação Lava Jato, exatamente para passar essa ideia de platitude, para fugir da essência da coisa, que na verdade é caixa 2. Propina para cá, propina para lá, não vai na essência do problema. Isso é uma forma de fazer manipulação das massas, a manipulação política ideológica, porque fica essa ideia. Se tem propina, roubou, desviou, não sei mais o que. Agora, a essência é o caixa 2, e o Tacla Duran falou disso, que ele falou de operações de economias fiscais, sonegação. Ele diz que quando a empresa não quer que o seu nome apareça numa operação, faz aí as operações de economias fiscais, o caixa 2. Evasão de divisa, lavagem de dinheiro, o que eles fizeram na privataria tucana, a essência do caixa 2. A essência da coisa que a Operação Lava Jato deveria investigar, diz que surgiu para investigar e que não investiga, varre tudo para debaixo do tapete. Na descrição diz que o Tacla Duran também é responsável por abrir e movimentar valores em contas na Suíça e outros paraísos fiscais, ou seja, ele tem a chave do caixa preta do caixa 2. Não é à toa que a direita procura ignorá-lo ou desqualificá-lo. O Sérgio Moro, por exemplo, só se refere a ele de maneira pejorativa, com o sentido de desqualificar não a denúncia, mas o denunciante. Tem agora um caso recente que a defesa do Lula pediu para que o Tacla Duran fosse ouvido como testemunha de defesa. O Sérgio Moro negou mais uma vez, atacando mais uma vez o Tacla Duran. Eu vou ler aqui exatamente o que ele escreveu, o Sérgio Moro, entre aspas. A palavra de pessoa envolvida em cognição sumária, é a convicção. Cognição sumária é a convicção, não tem provas. Em cognição sumária em graves crimes e desacompanhada de qualquer provas de corroboração não é digna de crédito, como tem reiteradamente decidido este juízo, ou seja, não é a primeira vez que ele fala isso. E as demais cortes de justiça, ainda que possa receber momentâneo crédito por matérias jornalísticas descuidadas e invocadas pela defesa. Matérias jornalísticas descuidadas é essa aqui, por exemplo, é um exemplo aqui, Quando a gente levanta o tapete da Operação Lava Jato, o tapete do Sérgio Moro, ele diz que são matérias jornalísticas descuidadas. O Tacla Duran, portanto, não revelou na essência grandes novidades, mas nos detalhes ele revelou coisas importantíssimas. Ele falou, por exemplo, do cerceamento da defesa. O Paulo Pimenta, deputado do PT, usou 2 exemplos, segundo ele, para que o cidadão comum se sinta no lugar das vítimas da Operação Lava Jato. Ele citou o caso como exemplo de um trabalhador que foi lesado pelo patrão, mas a justiça só considera os argumentos do patrão e os documentos do patrão. A defesa não tem sequer acesso à documentação do patrão para fazer as suas argumentações e a justiça decide de acordo com os interesses do patrão. E o outro exemplo de um divórcio em que, seguindo a mesma linha, a justiça só ouve e só considera o que diz o marido. A mulher simplesmente não tem acesso, não tem como fazer a sua defesa. É isso. Não são exemplos felizes que ele utilizou. O Tacla Duran também revelou essa questão do sistema financeiro, quer dizer, tudo isso está acontecendo e o sistema financeiro não aparece na fita? Quem depositou, quem recebeu, quem pagou, quem gastou, quem embolsou, é só fazer o rastreamento do dinheiro. Por que eles não fazem isso? Porque teria que abrir o caixa preta do caixa 2, teria que investigar a conta do Eduardo Cunha, a conta do José Serra. É isso, a revelação muito interessante que ele fez aqui. Ele falou também da sua família, que ele teve que tirar a família do país porque a família estava sofrendo ameaças.
É isso, né? Porque eles prendem um membro da família, né? Fazem o que eles estão fazendo com os presos lá das masmorras do Sérgio Moro lá em Curitiba para arrancar delação premiada. Isso é comportamento típico do Estado fascista, de Estado de exceção. Ah, olhem aí as provas disso, né? Quer dizer, é um espectro exatamente de politicagem, que absolutamente não tem nada a ver com justiça, combate à corrupção, impunidade, absolutamente nada a ver. É um contubérnio, é uma confraria. Esse desembargador lá, o João Pedro Gebran Neto, compadre do Sérgio Moro, vejam bem, é um contubérnio. Né? Ele acabou de negar agora, por exemplo, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, naquele caso lá do grampo criminoso que o Sérgio Moro autorizou na defesa do Lula, no escritório do advogado de defesa do Lula, Roberto Teixeira, que ele disse, o Teori Zavascki chamou ele para explicar, ele falou, eu me enganei, eu ia grampear o escritório das palestras do Lula, acabei grampeando o outro escritório. Mentira, que a operadora tinha avisado ele que ele estava grampeando o escritório errado. A defesa do Lula pediu para que fosse apagada as gravações, ele se negou, o Teori Zavascki morreu, o caso caiu no esquecimento, ele se negou a apagar. A defesa recorreu lá para o João Pedro Gebran Neto, né, lá na segunda instância, ele manteve a decisão do Sérgio Moro, agora a OAB pediu para ter acesso às gravações e o João Pedro Gebran Neto negou. Eles estão com medo do quê? Quer dizer, o Sérgio Moro nega a participação do Tácula Duran como defesa e o Gebran Neto nega o acesso à OAB às gravações e a defesa do Lula também ao conteúdo das gravações. Eles estão querendo aprontar o quê? Qual é realmente a essência, o sentido desses comportamentos? Comportamentos fascistas, né, de estado de exceção. É isso, né, um contubérnio. A CPI também convidou a trupe da Lava Jato para ir lá dar esclarecimento. Eles deram alguma satisfação, nem tomaram conhecimento. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima. Agora a CPI diz que vai chamar também o Zucoloto. Vamos ver qual vai ser o comportamento deles. É isso, porque eles estão operando em outra onda, em outra dimensão. Né, esse conluio que existe aí, esse acobertamento, esse acompliciamento. O Deltan Dallagnol, por exemplo, está se vangloriando aí nas redes sociais de que 18 entidades lançaram mais um manifesto. É isso, né? Eles vivem lançando 18 entidades. Manifesto para cá, manifesto para lá e tal, fazendo a defesa deles mesmos. Né, que esse manifesto lá de Curitiba, lembrando que há um ano a Câmara dos Deputados desfigurou as 10 medidas contra a corrupção. Né, são medidas anticonstituição, na verdade. Né? Por isso que surgiu o projeto lá de abuso da autoridade. É isso, né? É o outro lado da moeda. É o Estado fascista e o Estado democrático de direito. Eles têm que respeitar a Constituição, o Estado democrático de direito. Por isso que tem esse projeto aí do abuso de autoridade. E o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, melhor dizendo, já disse que vai apresentar 100 medidas. Agora não são 10, são 100 medidas, agora em fevereiro, diz ele. Aí a Câmara dos Deputados já está em processo de renovação, em processo praticamente em campanha eleitoral, aí ele vai lá e enfia isso. É isso, né? A politicagem que eu falei aqui, eles entraram de sola na politicagem, aí na lógica das eleições do ano que vem, né? Fazendo as suas sujeiras, as suas manobras. Isso é manobra de malandro, né? Enfiar 100 medidas para ser debatida para o Congresso, quando o Congresso está já está em outro processo, aí ele sai por aí fazendo pressão, fazendo politicagem. Tem que aprovar as 100 medidas, quem não aprovar está contra a corrupção, não vote nesse aí que está contra as medidas contra a corrupção. Olha aí, que isso não é coisa de malandro. Né? Teve lá uma reunião em Curitiba, né, dessas associações aí, defendendo a Operação Lava Jato, estava lá o Deltan Dallagnol dando entrevista para o Grupo Globo, né, com as suas tradicionais fanfarronadas, né. É isso, é o espetáculo, eles criam esse espetáculo, eles estão legislando nesta dimensão da politicagem, do submundo, né, atacando o que eles chamam de classe política, o Congresso Nacional, a democracia, o Estado Democrático de Direito, para resumir a história. Esses casos lá do Rio de Janeiro, por exemplo, as prisões espetaculosas dos ex-governadores, Sérgio Cabral, Rosinha Garotinho, Antônio Garotinho. A Rosinha saiu agora com habeas corpus, mais uma comprovação, né, das arbitrariedades que eles estão fazendo. Espetáculos produzidos sob medida para o Grupo Globo. Sob medida. É isso, e vivem nas redes sociais fazendo as politicagens, ameaças. Se não bastasse aqueles lá de Curitiba, tem agora o juiz, esse Marcelo Bretas, né, que está aí também nas redes sociais, que estão fazendo das redes sociais uma espécie de um parlamento paralelo, né, da politicagem deles.
que ele andou batendo boca. É isso, né? Redes de rádio, rede de TV, rede de internet, que eles vão agrupando esses nichos de corrupção, esses esgotinhos, essas rodinhas, né, que ficam falando, exatamente para ir criando na chamada opinião pública a opinião privada, empurrando goela abaixo da opinião pública a opinião privada. E eles nas redes sociais abastecendo tudo isso. Ele batendo, Marcelo Bretas batendo boca pelo Twitter, está aí, né? Acho que no portal UOL, se eu não me engano, ele dizendo que o Brasil mudou e continua mudando, que agora a coisa vai para frente, que nós estamos limpando o país. Aquela ideia, né? Do bem contra o mal, a turma dos anjos contra a turma do inferno, a classe política e tal. E alguém respondeu lá para ele, quando é possível fundamentar com base na Bíblia, acho que o Brasil não mudou. Não há imparcialidade, se é uma mera escolha moral. Ele disse que é isso, né? Que o uso das seitas, dessa lógica do bem contra o mal, é para fins escusos, para não usar aqui outro termo. Ele vive, Marcelo Bretas, eu sou evangélico, a Bíblia está aqui, né, vou decidir aqui, né, sob os auspícios da Bíblia, não sei o quê. Né? A religião, os evangélicos de verdade, os religiosos de verdade, né, certamente não corrobora esse tipo de coisa. Isso é imoral, isso é indecente. E ele dizendo, eu não faço sentença com base na Bíblia, não sei o quê. Não faz, pode não fazer diretamente com base na Bíblia, mas ele disse e diz por aí, tem várias entrevistas, quem quiser pode pesquisar na internet, ele se utilizando da religião para fazer as suas politicagens, as suas sujeiras. É isso, né? Na verdade, a essência de tudo é que um regime golpista, um regime autoritário, um regime de exceção, de pisoteamento à Constituição e à legalidade democrática, precisa desses contubérnios, né? Precisa desse espectro da Operação Lava Jato. Foi assim em 64, os porões das delegacias, dos sistemas de repressão, né? Foi exatamente assim, os bandos, o bando do Fleury, criaram até uma lei. A Lei Fleury, quem tiver oportunidade, pesquisa aí na internet o que foi a Lei Fleury para proteger um bandido, um bandoleiro, um criminoso, um assassino. É a lógica. Eu falei aqui, em 64, a direita condensou os seus partidos, as suas correntes políticas, num processo só, num processo ideológico. Com aquele grupo de generais latrocidas. Agora eles estão fazendo a mesma coisa, condensando os partidos nesta trupe da Operação Lava Jato. Né? Pode não ter o nome PSDB, PTB, PC, não sei mais o que, né? Os partidos da direita, esse espectro da direita, pode não ter as siglas, mas a linha, eles condensam tudo, a sua ideologia, exatamente num processo como esse. É isso que nós estamos assistindo, é isso que nós estamos vendo. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.